Cal, listen to me. You can make of yourself anything you want. It's up to you. A man has a choice. That's where he's different from an animal. You don't listen. You'll never remember. Fala aí, pessoal, você está ouvindo o episódio 219 do seu podcast dos clássicos. A gente volta aqui a falar de Elia Kazan em um dos seus melhores filmes, Vidas Amargas, East of Eden, lançado em 1955, o primeiro filme de cinema do James Dean, apesar de ter sido lançado depois do Juventude Transviada, que saiu no mesmo ano de Vidas Amargas. Lembrando sempre, pessoal, que vocês podem procurar a gente em filmesclassicos.com.br, podem fazer uma busca no Spotify pelo nosso nome, Podcast Filmes Clássicos. Estamos também no iTunes, no Deezer e em qualquer outra plataforma que acomoda podcasts. A gente tem um canal no YouTube, só procurar Podcast Filmes Clássicos, lá a gente posta vídeos, tem lives e também a gente coloca o áudio que a gente manda para o feed do PFC. E se você tem iTunes ou Spotify, não deixa de entrar nessas plataformas, deixar 5 estrelinhas pra gente, que isso ajuda muito no algoritmo. E a gente se torna mais conhecido por pessoas que eventualmente possam estar procurando por podcasts sobre filmes antigos. Talk to me, Father. I gotta know who I am. I gotta know what I'm like. I gotta know... Where is she? Bom, galera, fazendo mais um filme então no podcast, vamos de Vidas Amargas. Elia Kazan de volta ao nosso podcast. Já gravamos pelo menos um filme, né, isoladamente dele, mas acho que a gente fez mais coisa em dicas triplas também. Acho que foram 2 pelo menos. Foram 2, né? Sabia que Alexandre ia me lembrar. Eu, Fred Almeida, falando aqui do Rio de Janeiro. Alexandre Cataldo fala de Blumenau. E aí, Fred, tudo bom? E aí? Depois 2 porque é o sindicato e o... Bonde Chamado Desejo. Bonde Chamado Desejo. Uma rua chamada Pecado, né? Isso, sempre a gente confunde. 2 de filmes principais, né? Isso. Mas eu fico com a sensação, não sei, ou eu já quis trazer mais um filme dele e depois a gente fala sobre isso. Mas hoje estamos em 4 aqui. Com a gente também, Rafael Amaral, fala de Jundiaí, São Paulo. Tudo bem, Rafael? Crítico do blog Palavras de Cinema, autor também agora, certo, Rafael? É isso mesmo, Fred. Um abraço para você, abraço, Alexandre, abraço ao Diego, que está chegando para o time aí também. Muito bom estar conversando com vocês e poder falar de cinema. E como você bem disse, Fred, estou lançando, lancei há pouco tempo meu livro, 100 Grandes Filmes, e está sendo uma recepção muito legal. Obrigado mais uma vez pelo convite. Bacana, seja bem-vindo de novo. E isso já falou aí, né? Temos um convidado novo, o Diego Qualia, vem fazer aqui com a gente hoje. Ele fala de São Paulo, capital. Tudo bem, Diego? Você tem um podcast, né? Fala aí um pouquinho. Tudo ótimo, gente. Tudo ótimo, Fred. Tudo ótimo, Alexandre, Rafael. Prazer demais estar aqui. Eu sou ouvinte do podcast há muito tempo, desde 2014, assim, então prazerzão. Eu acompanhei desde o comecinho de vocês. Então, é isso que eu ia falar. Você pegou bem no início mesmo, né? Que é 2014 que a gente iniciou. Descobri vários filmes antigos com a de vocês, assim, muita coisa. Assim, que legal. Show. Fico muito feliz de estar aqui com vocês, com o Rafael, que eu sou leitor também, assim, uma honra. E eu falo aqui de São Paulo, assim, eu tenho um podcast que se chama Sábado Sem Legenda, que a gente comenta filmes também. São filmes de temática de supercine, porque a gente pega esse gênero que ficou muito característico de filmes que passavam de sábado à noite, etc e tal. A gente já fala de diversas décadas
do cinema lá, diversos tipos de cinema, mas de filmes que vão por esse lado, né? A gente meio que tenta homenagear esses filmes de TV, de TV aberta, né? Que formaram gerações que hoje são menos falados e etc e tal. Eu tenho um canal no YouTube também, chama Ficinema, onde eu comento cinema no geral, audiovisual. Eu falo de lançamentos, mas também falo de filmes de todas as décadas também lá. Eu tenho o meu Letterboxd, né, que é Diego Quadro, sou bem ativo lá e escrevo para sites por aí, etc e tal. Beleza. Legal. Seja bem-vindo e como você bem sabe, primeira vez aqui, tem que passar por uma perguntinha que a gente faz para todo mundo, até para conectar essa pessoa lá com o nosso primeiro episódio, onde a gente também falou um pouco da gente, como a gente começou a gostar de cinema mais antigo, né? Porque geralmente você começa a gostar de cinema e aí em determinado momento parece que você tem um estalo, você tem né? Você vê alguma coisa diferente que vem lá de trás, né? Provavelmente muitas das vezes, né, de antes de você nascer, e só que você detecta que tem alguma coisa ali que vale a pena dar aquela investida. Como é que foi para você? Então, a primeira lembrança de filme antigo que eu tenho é o Mágico de Oz, que foi um VHS que eu ganhei, e eu via muito ele, assim, eu via bastante, era um dos filmes que eu mais via quando eu era moleque. E lógico, né, tem os filmes da Disney, né, mas sabe, né, que filme da Disney a gente não associa, né, com o filme antigo, né, quando a gente é menor e tal, assim, é uma coisa que a gente não faz essa associação, apesar de serem, né, tipo Branca de Neve, etc e tal, que eu amava, amo até hoje, mas o Mágico de Oz foi esse primeiro filme que eu associei com algo antigo, mas o costume de ver filmes antigos eu acho que veio muito por causa da TV a cabo. Que quando aqui em casa a gente começou a ter TV a cabo, eu pelo menos via muito TNT, TCM, né? E de vez em quando, né, já se passava um filme antigo ou outro num TNT da vida, né? Mas quando aqui em casa eu comecei a ver TCM, assim, que passava vários filmes, assim, antigos, eu tive a chance de conhecer muitos clássicos que eu não conhecia. Assim, além de vez passado coisas de televisão, eu lembro que quando uma vez na Globo, um corujão, passou Psicose. Que eu tava passando pela televisão, eu parei no Psicose e não conseguia parar de ver o filme, assim, então hipnotizado. Deu sorte, porque Psicose é um que eu lembro que passava pouquíssimo. Exatamente. Na televisão. Não, ele passava tipo de madrugada, tipo, pra ninguém ver, assim, que eu tava acordado, aí acabei conseguindo ver, né? Mas acho que primordial mesmo foi quando o TCM, que é um canal, assim, que existe hoje, mas hoje, como a TV a cabo no geral, tá abandonado, né? Totalmente, assim, né? Mas é um canal que passava muitos filmes antigos, né? E eu conheci muita coisa lá. Conheci os filmes do Howard Hawks e muita coisa, né? Filme do John Ford. E pesquisando também, né? E aí isso criou um gosto em mim, ter esses primeiros traços, assim, criou um gosto em mim de começar a ir atrás de outros filmes, de outros diretores, né? Ir atrás de diretores mais antigos, assim, né? E acho que coisas no meu imaginário que sempre estariam, né? Por exemplo, eu lembro quando eu vi o Chaplin na escola, né, o Garoto, foi um filme que eu vi na escola, eu fiquei fascinado com aquilo, achei lindíssimo. Aí eu quis ir atrás de outras coisas, o Chaplin, aí conheci Buster Keaton, isso que criou o tracinho, assim, de tudo. Legal você lembrar do TCM, porque eu também foi um canal que, não vou dizer que formou minha cinefilia, eu acho que minha cinefilia formou mais em videolocadora mesmo, mas o TCM foi um canal que eu vi bastante também e que sempre se encontrava umas coisas meio raridades ali no meio, né? O que me incomodava no TCM, na época não me lembro por qual TV a cabo que eu assistia, mas o que me incomodava é que é muito filme dublado. Muito filme dublado. Muito dublado. Colorizado e os colorizados, exatamente isso que eu ia falar. Coisa do Ted Turner, né? Exatamente, por causa do Ted Turner, e você tinha que ficar tirando a cor da TV para assistir os filmes. Uma coisa que você falou de filme colorizado, você me lembrou que um dos meus filmes antigos que me fez eu ficar apaixonado por cinema em geral e por filme antigo é um que você já fez no podcast, que é o A Oportunidade Não Se Compra, assim, que é um filme que eu amo de paixão. Assim, e eu conheci esse porque esse filme é citado em várias outras coisas, né? De obras, né? Desenho, etc e tal, né? E eu fiquei curioso pra saber de onde veio tantas essas citações. E esse filme... E tinha aquela época daquelas revistas de TV paga, onde você via o horário que o filme ia passar em tal dia, etc e tal. E eu tinha uma revista dessas, e aí um dia esse filme ia passar em algum canal de TV paga.
Assim, e passou em preto e branco lá, não essa coloração que o Ted Turner fez, que é horrível e tal, assim. E aí quando passou, eu parei pra ver, tal, etc e tal, e fiquei maravilhado com o filme. Então ele foi um filme que me marcou muito, assim, também. Legal, Um dos legal. ganchos aí. Grandes legal. histórias. É. Por isso que é bom a gente trazer gente nova, né? De vez em quando, só pra ouvir essas histórias de como começou, né? Que a gente lembra bastante de como começou pra nós também, né? Nostálgico pra nós. Mas esse filme aqui é um desses que tá aí na minha... No início da minha cinefilia, com certeza. Eu lembro que era um filme que passava também, tinha a sua carga de repetições na TV aberta, né? E é um filme também querido pra mim nesse sentido, Vidas Amargas. E é assim, não sei pra vocês, mas é o tipo do filme que às vezes você vê e sem saber nada sobre o diretor, né? Você tempo depois você vai de repente ver um Sindicato de Ladrões. Comigo foi assim. E aí você vai associar, pô, mas esse tal de Vidas Amargas eu já vi também, é desse cara aqui também, né? Quer dizer, você vê porque tá ali, porque tem, de repente você conhece o James Dean, né? Você já ouviu falar sobre James Dean, aí você, pô, é um filme com James Dean, vou ver. Eu até diria que a porta de entrada para esse filme é muito mais o James Dean, né? Geralmente as pessoas vão vê-lo por ser um dos pouquíssimos, três, né? do James dos 3 Dean, filmes com James Dean. E eu tenho a lembrança de eu tinha visto esse filme lá talvez anos 80 ou 90, e não tinha visto mais, revi agora para o podcast, tá? E eu vou te dizer que esse filme, eu não tinha a dimensão dele, como agora na revisão, no estudo, na preparação. Eu acho que ele me passou muito apenas como um dos filmes do James Dean, sabe? Sem uma compreensão mais ampla dele. É aquela coisa, né? Isso acontece direto, a gente cansa de repetir isso aqui, filmes que a gente viu, sei lá, com 15 anos, com 20 anos, e talvez a gente não tivesse maduro o suficiente para entender alguns dos temas principais desse filme, né? E hoje a gente já consegue entender isso de uma maneira diferente. Então eu vou dizer que hoje eu entendo a grandeza desse filme. Agora, apesar disso, dentro do universo dos filmes dos anos 50, que a gente sabe muito bem, né, quantos filmaços existem, ele é um filme que fica um pouquinho obscurecido ainda, eu acho, dentro daquele grande universo. Eu acho que esse filme, a impressão que eu tenho é que se a gente pensar nos 3 filmes que o James Dean encabeçou, ele é o menos famoso dos 3, né? Ele é o menos famoso. Eu acho o melhor dos 3, mas ainda assim ele é o menos famoso. Concordo. E os outros 2, eu acho que pegou, principalmente o segundo, né, o Juventude Transviada, que foi onde colou aquela ideia, ligar o James Dean ao Rebelde Sem Causa, né? Toda essa imagem que foi construída em torno do James Dean, sem dúvida nenhuma, se deve a esse segundo filme. Mas quando a gente vê Vidas Amargas, a gente vê que aquele personagem já estava no Vidas Amargas, né? Que já tinha um jovem ali em conflito. O tipo de atuação do James Dean, né? Essa atuação do método, que valoriza muito o corpo do ator, né? Então, eu acho que isso tudo já estava aqui no Vidas Amargas. Eu não sei o que vocês pensam, né? Se é o preferido de vocês, o James Dean, enfim, eu acho esse aqui de longe o melhor filme dele. Eu não sei vocês, né, mas o James Dean é uma dessas figuras que pra mim, ele é, assim como a Marilyn Monroe, ele sempre teve no imaginário popular pra mim, assim. Então é difícil pensar quando eu conheci ele exatamente, mas como vocês falaram, esse filme aqui, eu conheci ele também indo atrás dos filmes do James Dean, que eu fui atrás de... Acho que o primeiro filme que eu vi dele do James Dean foi o Giant, assim, né? Que o Giant do George Stevens, né? Que foi o primeiro filme que eu vi do James Dean e me fez vir atrás dos outros, né? O Juventude Transviada, né? Que é um filme que quando eu vi me marcou muito também, né? E esse, o Vidas Amargas. E quando eu vi, eu não associei esse filme ao Elia Kazan. E aí que eu fui, e depois que eu fui descobrir que esse filme, o Vidas Amargas, que eu tinha visto, é um filme do Elia Kazan, que é o diretor do Num Voo Chamado Desejo, ou Uma Rua Chamada Pecado, que vocês falaram, que é um filme que eu vi também em começo de cinefilia, né? Mas o Vidas Amargas não é um filme que eu associava diretamente com Kazan. Eu acho que a gente perde, né, a noção, né? A gente perde essa noção
da figura do James Dean justamente por causa disso, né? Não é um filme que a gente viu, né, quando foi lançado no cinema, obviamente, nenhum de nós aqui era nascido. A gente já pega, como o Diego falou, né, essa questão do mito, e acho que a gente perde um pouco desse frescor, assim, nesse sentido, porque, como o Rafael falou aí, pelo que eu entendo aqui, do que eu pesquisei, tá? Mas eu não consegui comprovar isso no IMDb, o Vidas Amargas é o primeiro filme dele, que ele faz, né? Ele está estreando no cinema, só que o Juventude Transviada é lançado antes. Isso o próprio Richard Schinkel fala na trilha de comentários do DVD, mas eu também fui atrás disso e não consegui essa comprovação, não entendi muito bem porque ele fala isso. Se foi isso que aconteceu, imagino que tenha sido, a gente perde um pouco do que foi esse início dessa carreira curtíssima dele, né? Porque ele se imagina fazendo esses 2 filmes com papéis bem próximos, né? Como ele se torna esse ícone de uma geração, né? Sabe por que eu não entendi muito bem? Porque isso contradiz uma outra informação de que o Vidas Amargas foi o único dos 3 lançado com ele ainda vivo. Foi lançado ali no primeiro semestre de 55, acho que em abril de 55. E logo em seguida, inclusive, ele nem viajou para Cannes, onde o filme ia concorrer, porque ele já estava filmando lá o Juventude Transviada. Que aí, então, assim, não teria como o Juventude ter sido lançado antes. Tanto é que, inclusive, o Juventude foi lançado já depois de 30 de setembro, né? Que foi a data que ele faleceu e tudo. Mas o fato é que, assim, essa questão até da morte precoce, como foi, né? Por conta de acidente automobilístico, em velocidade, se bem que tem tese lá de que ele nem estava correndo tanto, assim, mas enfim, mas ele era um amante da velocidade, então tudo isso misturado, e também se mistura com os próprios personagens, então eu acho que a gente foi acostumado a não pensar em James Dean como um ator, mas como um mito, como um, né? Você tem toda a razão, sempre quando eu quero citar eu penso na Marilyn também, tem aquelas histórias de que ela era péssima no set, tinha que repetir 60 vezes lá, levava o Billy Wilder à loucura, mas e daí? Ela não estava ali como atriz, ela estava ali como persona, como mito, e né? Assim, a gente sabe que não é bem assim, mas no final né? É o que ficou. Com certeza. Não, é de uma força tremenda. Isso que o Rafael perguntou, eu pessoalmente acho os 3 filmes que ele fez filmaços, assim, cada um do seu jeito, assim, eu gosto muito dos 3. Mas eu acho que eu tenho que rever o Juventude Transviada, porque é um filme que eu gosto demais, assim, mas faz muito porque eu não vejo, assim, um desses filmes que eu vi quando eu tava começando a ver muitos filmes antigos, só, e ficou, assim, mas eu tenho uma impressão muito forte dele. Mas o Vidas Amargas, assim, eu acho que talvez ele seja o filme que sintetiza essa coisa que você tá falando, Alexandre, dessa coisa do James Dean, do ator se confundir com o personagem. Tem no Juventude Transviada também, só que eu acho que aqui tem uma raiva, e tem uma dor, e tem uma inadequação, uma rebeldia, que acho muito mais dura, talvez, assim, sabe? E talvez seja o papel, apesar de eu achar ele incrível também no Juventude Transviada, o papel mais desafiador de James Dean, porque é um personagem muito complexo, Carl, muito complexo, assim, que onde essa figura dele, essa magética dele e o psicológico do personagem, que é muito denso, se fundem muito forte, assim. E tem uma coisa também que eu sempre achei o Vidas Amargas mais filme, assim, né? Tem mais estofo, vamos dizer assim, do que o Juventude Transviada, que é um filme que eu gosto também, né? E se você comparar com Assim Caminha a Humanidade, ele tem ali, né, Elizabeth Taylor, você tem Rock Hudson, quer dizer, você tem já uma divisão ali, né, de importância, né, entre os atores, protagonistas. Então, você pensar que ele aqui, apesar de estar com um elenco excelente, mas um elenco todo não conhecido em Hollywood, né? Eram atores até de nome no teatro, como a Joe Van Fleet. Exceto o Massey, né? Exceto o Raymond Massey, era o único ali veterano, né? Uhum. Já tinha feito filme com Capra lá atrás, na década de 30.
Então, exceto o Raymond Massey, o resto todo eram atores desconhecidos. A Julie Harris, o Richard Davalos, a Jo Van Fleet, eram desconhecidos no cinema, né, americano. A Jo Van Fleet era uma... Inclusive, a Jo Van Fleet era a primeira vez no cinema americano, né? Sim. Ela fazia muita série, né, já de TV. Sim, não, e ela é famosíssima no teatro de Nova York, né? Assim como a Julie Harris. A Julie Harris foi uma das primeiras lá do Actors Studio e tudo. Agora, só para responder ali ao ranqueamento proposto pelo Rafael, eu já digo logo, para mim, assim, em termos de atuação do James Dean, eu acho que não tem comparação, assim, em termos de atuação. Em termos de filme, eu acho que é o que eu gosto mais dos três também, né? Eu gosto até do Assim Caminha a Humanidade, a gente já tratou dele quando a gente fez um episódio sobre George Stevens. E o Juventude Transviada, até eu diria que eu gosto menos, apesar de gostar dele, mas eu acho que é um filme que tem aquele velho problema, né, de envelhecer mal, né? Porque ele trata ali de um problema que não é tão pontual assim, mas ele é mostrado de uma maneira muito pontual daquela questão da criminalidade juvenil dos anos do pós-guerra e tal. Então ele exagera um pouco naquela questão da fraqueza doméstica, né, dos pais, principalmente o pai, mas aí que né? tá, eu não sei se ele exagera tanto, cara. E aí eu acho que o James Dean, parece que a gente tá fazendo quase que um episódio sobre James Dean, né? Que é válido também, porque não tem como não, né? Esse é um dos filmes mais importantes, né, do cara que é um ícone, mas eu acho que ele é um cara assim que é o tipo de ator que tava no lugar certo, na hora certa, né? Exato. Capturou o espírito daquilo ali. Porque se você olhar aquele livro até que você disponibilizou aqui, ele fala uma coisa muito interessante, que aí tem a ver com Vidas Amargas, a gente pode entrar no filme, e com Juventude Transviada, que é essa questão de você ter uma geração ali de adolescentes que não estão conseguindo se conectar com seus pais e principalmente com o pai masculino, né? A figura do pai, porque tem um pessoal voltando da Segunda Guerra com um estresse pós-traumático pesado. Então, ou assim, até o cara mesmo não sem se ter ido conecta à na guerra, sociedade, né? Afetado por ela, de alguma maneira. Essa situação é colocada em alguns filmes, até Exato. nesse aqui, né? O personagem Raymond Massey fala da guerra do campanha do... Como é que... Ele cita lá um determinado momento breve no filme, ele fala que ele é um veterano de guerra e tal. Mas então essa questão dessa desconexão, né, entre pai e filho é uma coisa que está em 2 dos 3 filmes dele, né? Apesar de aí ele ter esse deslocamento temporal, né, do Vidas Amargas, do livro do John Steinbeck, a gente nem citou ainda, daqui a pouco a gente vai falar mais disso, que é trazendo lá para a Primeira Guerra, né, 1917. 1917. Agora, só para complementar a informação ali que você falou do livro, deixar o nome do livro ali, se alguém... É um livro americano, né? Elia Kazan, The Cinema of an American Outsider. Brian Neve, o autor. Então, sim, se alguém tiver interesse. Uma associação interessante que tem entre o Juventude Transviada e o Vidas Amargas, que eu acho que pouca gente faz, né? É que o Juventude Transviada foi dirigido pelo Nicholas Ray, né? Que o Nicholas Ray começou trabalhando com o Kazan no cinema, né? O que a gente fala disso, mas tem um filme chamado A Three Girls in Brooklyn, que acho que no Brasil chama Laços Humanos. Laços Humanos, é ótimo esse filme. E o filme do Kazan, acho que é o primeiro filme do Kazan, não é? É o primeiro dele. É o primeiro dele, né? E o Nicholas Ray, ele trabalhou no filme como um assistente de diálogo, tipo, fazendo assistente de direção e fazendo assistente de diálogo, assim. Então ele estava envolvido também. O Nicholas Ray era do teatro estadunidense também, assim, o Nicholas e o Kazan se fala, né? Então, além do James Dean, tem essa união, né, entre os 2 filmes, assim. E a atuação do James Dean, né? Eu acho que é importante dizer também que, assim como no Juventude Transviada, aqui você vê que é um tipo de atuação que o cara não para, né? Ele tá sempre se pendurando em alguma coisa, ele tá sempre pulando, deitando no chão, pegando alguma coisa, aquela atuação física, né? E que muitas vezes ele explode, ele demora para explodir, né? Ele se contém, mas depois ele parte para uma explosão. É uma atuação muito característica.
E é interessante pensar que mesmo ele leva um tipo de atuação para dois filmes de épocas muito diferentes, né? Um ambientado em 1917, outro ambientado nos anos 50, mas fazendo não vou dizer o mesmo, né, entre aspas, o mesmo jovem rebelde, o mesmo jovem que não se enquadra, né? Como vocês colocaram aqui. Eu acho que isso é bem interessante observar. Ele é sempre os 3 filmes, né? Você pode dizer que ele é sempre um personagem tanto alienado, né? Inadequado, né? Muito inadequado. É uma atuação típica do método, claro, né? Essa questão toda física, inclusive... de lidar com objetos, né? Exatamente, inclusive colocando objetos ou abraçando objetos em cena, coisas assim que não estavam nem no roteiro, né? Surpreendendo quem contracenava com ele. Mas a atuação dele, revendo Vidas Amargas, e eu acabei aproveitando e revi também o Juventude Transviada essa semana, me lembrou muito o Toshiro Mifune. Não tem nada a ver com o método, mas a atuação lá no Rashomon, por exemplo, é muito física e com essa coisa da explosão intensa, parecendo quase uma besta selvagem, uma pantera, um animal. Ele parece sempre que está desconfortável no próprio corpo, isso, né? Ele está sempre agitado, ele tá... E essa questão de utilizar objetos, você vê que não é só dele, né? Você vê a cena que a Jo Van Fleet lá recebe ele no escritório dela, que ele vai pedir dinheiro. O que ela fica fazendo com fósforo, né? Ela acende um fósforo, daqui a pouco ela apaga, não consegue acender o cigarro, aí pega outro, não sei o quê. A própria Jill Harris que você falou, né? Que ela fica com a florzinha quando tá conversando com ele, tá contando quase que uma parábola ali para ele, né? Para dar um exemplo, dar um afago nele. E tem um exemplo do filme anterior, né, do Sindicato da Luva, né, do Marlon Brando, que é a cena que é do próprio Kazan e é um ator também que leva a questão do método, né, aquela cena famosa da luva que cai no chão. O Kazan é muito importante pro método, né? A gente falou isso quando fez lá a Rua Chamada Pecado, né? Porque afinal de contas ele lança o Marlon Brando e ele lança o James Dean. E aí o James Dean é por via do Paul Osborne, né? Que é o roteirista desse filme. Né? Que é o Paul Osborne que indica pro Kazan o ator que ele viu numa peça de teatro lá em Nova York. E que também já tinha feito alguns trabalhos na televisão. E aí indica pro Elia Kazan. E o Kazan, a princípio, não gosta do James Dean, né? Acha ele um ator ok, mas nada demais. E acha ele meio esquisitão e tal. Só que ele se liga que ele é o personagem do Call, né? E aí ele fala com o John Steinbeck, que é o autor do livro. E fala, eu achei um cara que não é grande ator, mas ele é o próprio personagem. E aí o Steinbeck disse, beleza, vamos vê-lo, né? Você brincou, Fred, que a gente estava transformando o episódio num episódio sobre James Dean, mas também isso meio que reflete o que aconteceu na época, né? Porque uma das críticas até comuns à própria atuação do James Dean, de quem não curtiu tanto, era que ela acabou dominando o filme, da mesma maneira que as atuações do Brando dominaram os outros dois que a gente já citou, né? Ia chamar a atenção demais, né? Mas talvez nem uma coisa voluntária, assim, quase sem querer, pela maneira de atuar, ele acabava dominando, roubando todas as cenas em que está, e aí passa a ser muito mais comentado, né? Aquele ator, aquela atuação, do que o filme em si, do que a história e tal, né? E é verdade, né? É difícil a gente falar do Vidas Amargas deixando de lado. Então a gente agora esgota tudo para que a gente tem que falar do Dean, depois vamos falar do filme. Mas aqui, cara, aqui a gente pode começar a falar do filme, mas aqui no filme, eu acho que não tem muito como ser diferente, né? Ele tá em praticamente todas as cenas. Exato. Né? Acho que a atuação dele tá no cerne do filme, né? Assim, acho que a construção do Cal, né? O filme, esse estudo, né, sobre ele, né? Então a atuação dele meio que é o filme também, né? Outro filme, filme, biopic, que eu revi aí esses dias foi aquele de 2001, James Dean, o nome, que é com James Franco, fazendo o papel do James Dean. Que é a cara do James Dean, né? Ele tá a cara. E eu já tinha visto, revi agora, e
muitas dessas histórias lendárias, aliás, a Biopic ela foca muito no set de Vidas Amargas, né? Os outros filmes ele passa mais batido, inclusive, né? Tem a figura Tem do outro Kazan, filme que eu recomendo muito sobre o James Dean, que é aquele que o Robert Altman fez, não sei se vocês viram. Conheço Não, de nome só. O Robert Altman fez um documentário sobre o James Dean, mas depois ele fez um filme de ficção também nos anos 80. Com a Cher, não é? Com a Cher, isso, com a Cher, tem umas atrizes famosas, Sandy Dennis, acho que tá no filme também. É uma homenagem ao James Dean sem aparecer o James Dean, assim, porque é uma história de umas mulheres que se reúnem no aniversário da morte do James Dean para lembrar, são fãs do James Dean que se reúnem e tal, em um determinado local. Para sempre James Dean, né? Isso, acho que é para sempre James Dean. É um filme muito interessante, muito interessante. Agora, sobre essa biópica, eu só me revendo agora, eu tive mais ainda a certeza que ela tenta o tempo todo realmente vincular a vida do próprio James Dean, a personalidade dele, com o Cal, com o personagem, as experiências, aquela coisa, aquelas coisas mal resolvidas com o pai, né, que é o cerne do filme, né, vamos dizer. Então, isso ele tenta... o James Dean perdeu a mãe, jovem, né? Acho que com 9 anos. Enfim, e na Biopic chegou uma situação mais pro final que o pai teria dito aí, revelado a ele que não era ele verdadeiramente o pai, enfim, quer dizer, coisa que faz surtar qualquer jovem, né? Isso. Esse gancho aí é perfeito pra gente conectar a coisa toda, porque eu acho que a relação entre pai e filho tem aí de sobra para várias figuras importantes no filme. Você já falou do James Dean. O romance do John Steinbeck, ele é bem maior do que a gente vê no filme, né? Na verdade, o que interessou ao Elia Kazan foi justamente a parte final da novela, que é focada no conflito entre pai e filho, né? É uma espécie de Caim e Abel ali, né? Na terra, inclusive na terra sendo a terra natal do John Steinbeck, aquela cidade de Salinas, que não é onde eles moram, né? Eles moram em Monterey, mas Salinas é onde tem lá o prostíbulo, né? Não, ao contrário, eles moram em Salinas. Eles moram em Salinas e Monterey, onde tem o prostíbulo. Monterey. É isso mesmo. Isso, troquei. Mas... 7 milhas, um lugar do outro. É, longe. Tem que pegar o trem. Mas eles... O Kazan se interessa nessa história por conta disso, porque ele também teve uma relação assim, né? Aquela relação típica das pessoas daquela época ali, né? O pai querendo que você siga um caminho profissional e o cara não quer ver outras coisas. E aí o pai fica ressentido e tal. E a mesma coisa o Steinbeck, né, com o próprio pai, tinha uma relação um tanto complicada também com o pai. Então isso conecta essas três figuras principais para fazer esse filme, né? Não sei se vocês já leram esse livro. Não li, não. Eu já tive prazer de ler, é um dos livros melhores que eu já li, assim, é muito bom o livro. E acho que esse filme é a prova que uma adaptação ela pode seguir diferentes possibilidades, né? Porque, como você falou, né? Ele só pega um trecho, que é o trecho ele só pega uma parte do livro, né? Que é aquela parte que interessou o Kazan para ser feita, né? E acho que ele sai o melhor dessa parte, né? Então, apesar do livro como um todo, ele fala do passado do personagem ele desenvolve o passado do personagem do Adam, né? Que é o pai, o Roman Manson, né? Que então, também teve uma relação Caim e Abel, vamos dizer assim, com o irmão. Sim, com o irmão, exatamente. Charles. Com o irmão e com a mãe, né? Porque rolava um triângulo amoroso entre os dois, né? O que a gente só ouve no filme textualmente, ou fica subentendido, etc e tal, né? Aí o personagem do Hamilton, que no filme é bem, vamos dizer, secundário, tem uma importância grande na primeira parte ali do livro, né? Sim. Porque o livro, ele pega uma saga, realmente, né? É uma saga familiar, desde o começo, passando até a velhice dos personagens, acompanhando como os filhos refletem esse passado dos pais, né? Acabam repetindo os erros deles de outra forma, né? Inclusive a personagem da mãe mesmo, ela é meio que o cerne principal do livro, né? Porque ela reflete essa maldade que está naquele universo e que vai refletindo o pior e se chocando com o melhor daquelas pessoas também, daquela estrutura familiar. É um livro muito rico, muito bem escrito mesmo. Você vai ver excelente escritor, mas acho que é interessante você pensar no filme
pensar no filme como essa coisa de você perceber o interesse específico que aquele diretor tem naquela história e você construir aquele interesse da melhor forma possível. De como uma adaptação ela não precisa pegar o todo da coisa ou ser fiel ao todo, e não existe uma regra pra isso, né? Não precisa seguir esse purismo, né? Você tem que pegar a essência, né? Eu acho que esse Eu concordo muito com isso. E a essência tá no filme, né? Esse relacionamento quebrado. Prova disso que ele pegou, mesmo essa parte final, ele pegou e modificou bastante coisas, né? Como, por exemplo, tirou aquele personagem do chinês, que um pouco da função dele acaba indo para Eber, se não me engano, acaba indo para a mãe, né? A questão de emprestar o dinheiro. O próprio... para a mãe, né? Porque esse figura do chinês, né? O Lee, ele que emprestaria o dinheiro ele empresta o dinheiro no livro pro personagem de James Dean, né? Pro Cole, e ele convence os dois se juntarem ali, ele que faz um meio de campo entre o pai e filho, e que resolve essa situação. Uma função que no filme é da Eber, né, vamos dizer, mas a questão de emprestar o dinheiro, eu não li o livro, mas eu diria que a solução do filme é fundamental para criar justamente esse choque, né, o dinheiro sujo, entre aspas, ali da prostituição, é o dinheiro que vai salvar a vida honrada do fazendeiro. Do religioso moralista, também, né? Moralista, lê lá a Bíblia com os filhos. Gramaticamente é muito poderoso. Sim, e eles tiraram algo que está no livro também, que é o suicídio da Kate, né? E é algo que deixou enfurecido os censores, né? Tinha que ter uma punição. Tinha que ter uma punição, como é que pode, né? Ela saiu intacta lá no final. Tem uma outra questão também, Fred, mas assim, antes de eu falar dela ainda, só falando do final que você já comentou, eu não li o livro também, assim como o Alexandre, mas a impressão que eu tenho é que o filme, ele opta, não vou dar spoiler aqui, obviamente, por um encerramento positivo, digamos assim, se comparado com o livro, né? Ele opta por uma redenção, né? Uma redenção. Mas eu vou dar spoiler, tá? Quando a gente chegar no final, eu vou dar spoiler. Então você vai poder voltar a falar sobre isso, porque eu tenho uns comentários a fazer que envolvem dizer como é o final. Mas pegando o gancho da censura que você falou, tem um ponto que eu acho muito interessante, como o filme dribla, é a questão do bordel, né? Porque é um bordel, mas o filme faz parecer uma casa de jogos, o filme faz parecer um bar, exatamente. E quando o James Dean ele vai a primeira vez ali, tem aquela confusão na porta, ele joga uma pedra na casa, tal, tá de dia, o lugar não tá funcionando, tá meio vazio ali, e vem aquele segurança, começa meio que enroscar com ele ali e tal. E ele fala, não sei se é ele que fala, se é a segurança que fala assim, mas tem uma outra casa ali também, eles mostram uma outra casa. Sim. Fica subentendido que essa outra casa que é o bordel. A censura pegou nesse ponto, exatamente. Ele convenceu dizendo que, assim, ele não tinha interesse em mostrar o bordel, mostrar o funcionamento do bordel, mas aquela situação da Kate ser gerenciar um bordel, ser dona de um bordel, era fundamental para a composição da personagem dela e para o choque do nó que ia dar na cabeça desse garoto e depois do irmão dele, né? Do irmão, senão o que acontece com o irmão não caberia ali, né? Que aliás também mudou em relação ao livro, né? Porque no livro ele chega a notícia da morte dele na guerra. Na guerra, né? E é por isso que ocorre o derrame, né? Do pai. Isso. Ali eles juntaram, condensaram tudo naquela saída dele, né? E tem uma outra questão também, porque no filme a gente entende que ela é uma prostituta, mas o filme ele passa uma ideia de que ela é uma administradora, que ela é dona do local. Eles são muito bons em fazer isso, né? O roteiro é muito bem escrito, porque você infere que ela tem essa vida a partir de detalhes mínimos no diálogo, até no diálogo de James Dean, quando ele fala lá, eu sei o que ela é, né? Isso é o que eu acho, tá? Na nossa cabeça a gente vai, né, já mais maduro, evidentemente. Eu não sei se eu tive essa sensação quando vi o filme lá na década de 90.
Mas, realmente, se você rever no filme hoje, você vê lá uma casa de um bar, né? Um bar, Você vê lá os caras jogando, tem uma jogatina. Aquela menina inocente ali dentro. Aquela menina inocente, mas se você prestar atenção, a gente tá falando... Até no diálogo dela, tem um momento que ela fala assim, os maiores nomes dessa cidade vêm aqui. São minhas clientes, são meus clientes. Mas vocês repararam naquela primeira cena dela, quando o Cal tá na calçada ali, tá stalkeando ela, ela passa... Tem uma senhora que olha pra ela. Ela vai ao banco. Né? A gente vê os olhares de reprovação, mas ela vai ao banco para depositar. E antes dela estava sendo atendida aquela moça que depois vai aparecer lá na casa em frente, observando e rindo, né? Sim. Ou seja, e o cara do banco lá, o caixa fala, o seu negócio tá indo bem, e o seu também tá indo bem. Assim, a gente já entende de onde que vem aqueles depósitos ali, né? Aquele faturamento delas, né? E aí depois, quando a outra senhora lá tá rindo, e eu acho que para mim ali ele quer exatamente traçar essa noção de que ali já é um lugar mais, vamos dizer, popular, mais baixo nível. E aí ela fala que não, a minha é mais refinada, a minha clientela é de alto padrão e tal. E tem um detalhe também que eu queria citar do bordel, que eu achei muito curioso. Não sei, eu posso estar enganado, né? Mas enfim, foi um detalhe que me pegou. Na sala dela é meio que um escritório, ele tem a mesa dela, que ela fica despachando ali e tal. Cara, tem uma cama no fundo, não sei se vocês viram isso. Isso pra mim foi uma coisa que me marcou, porque eu fiquei pensando, quem que tem uma cama dentro de um escritório, né? Ou será que aquilo ali é um quarto escritório? Eu não sei. E isso eu acho que é um detalhe que o Kazan coloca e que evidencia nas entrelinhas que ela é uma prostituta. E outras coisas, cara. Você repara só, quando ela tá fazendo aquela caminhada no início, que o personagem do Cole tá seguindo ela, você tem ali um momento que ela passa, aí tem uma senhora, até acho que é índia, tá com uma criança no colo. Isso. Aí quando vê, é porque a gente não vê porque ela tá fora de quadro, né? E logo depois ela passa em frente a essa senhora. Essa senhora pega a criança, meio que joga a criança assim, pra tipo, vai pra lá, porque a mulher, né, profana malvada tá chegando. E aí passa ela, aí depois ela passa no meio dos caras. Ela passa no meio de uns caras que estão lá, meio, né, uns peãozões lá bebendo, não sei o quê. O cara dá uma levantada no pé, tipo, não tem respeito nenhum por ela, né? Quer dizer, ela não... A forma como ela é vista por essas pessoas na cidade vão construindo essa coisa na tua cabeça também, né? De uma maneira muito sutil. Muito sutil, é verdade. O preconceito das pessoas ali, né? É verdade. Aquela questão, o Diego falou do livro, né? O livro também, pelo que eu li sobre o livro, que o livro ele traça a vida pregressa da Cat, né? Que o nome dela era Cat, que aí ela muda para Kate, para, vamos dizer, se esconder ou, né? Tem uma história envolvendo ela e o pai dela. Exato. E ela, eu acho que ela aparece surrada na porta dos Trask, não é isso? Isso mesmo. Eu acho um grande trabalho de adaptação mesmo, porque é aquilo, né? O Kazan, o Kazan teve um interesse específico naquilo e dentro daquele interesse específico naquilo construiu o melhor filme possível, né, assim, né, e ainda trouxe esses elementos todos da história, né, que você vai percebendo essa essência que a gente falou, que o Alexandre falou, mas não ficou dependente de um material prévio, né, o filme consegue funcionar sozinho como filme, né, não só como uma ilustração do livro, meramente. Essa questão da vida pregressa dela eu comentei porque, assim, é bem possível que ela tenha sido, na juventude, prostituta, ela própria, mas agora realmente ela possivelmente é só a administradora, dona do negócio, né? Ela não vai às vias de fato. Vamos dizer, subiu de posição, né? E outra coisa também, provavelmente passou pela sensibilidade do Kazan, porque era uma exigência do Jack Warner que o filme saísse com um selo do Escritório Reis, né? Aprovado. Então, teria que ser um filme feito dentro dos conformes do código. E ele deve ter tido a sensibilidade também, que tem muita coisa aí no romance, pelo que vocês estão falando,
que não dá para filmar, né? Não dá para entrar em muitos detalhes, né? Até porque como é livro, né? O livro é bem mais explícito, né? Então Sim. o bordel, de fato, é identificado como um bordel e é tipo um antro de orgias e de questões sexuais que rolam lá, que são bem pesadas e tal. E o livro explicita mesmo que ela começou lá com prostituta, depois que teve um negócio que ela deu um tiro no Adam, e cada um foi para um lado, e teve uma briga, Bom, etc. e tal. Resumindo então, né, os Estados Unidos do Elia Kazan no começo do século passado é um Estados Unidos que foi formado, foi gerido por uma prostituta e um fazendeiro conservador, é isso, né? Conservador. Resumindo, esse é os isso. Estados Unidos segundo o John Steinbeck e o Kazan, né? Filho do Steinbeck, num dos extras do DVD, ele fala que o pai era chegado numa parábola, numa lição de moral. Ele usava os livros dele para passar lições, né? Ele via sempre passar lições como se estivesse passando para os próprios filhos. Quando fossem maiores, eles leem aquele livro e falam: não faça isso, não deixe isso acontecer com você. E outra coisa é a seguinte, né? Até esse contrato do Kazan com a Warner, que, né, até o filme anterior, ele estava fazendo filme para Fox. Ele assina com a Warner para 2 filmes, em 53. O outro seria o Baby Doll, se não me engano. Exatamente. Em PB, né? Foi fundamental, porque o Zanuck, lá da Fox, ele tinha uma ideia completamente diferente da adaptação do Vidas Amargas. Exatamente. Ele não queria fazer o mesmo trecho, né, a mesma parte do livro que o Kazan queria. Então o Kazan e já o Jack Warner aceitou, faça do jeito que você quiser, né? Jack Warner deu carta branca para o Kazan, e o co-roteirista lá, o Osborne, né? Isso. Então daí foi decisivo para sair esse filme, né, que o Kazan queria ser feito dentro da Warner, né? E foi uma decisão difícil, né? Porque você vê, o Steinbeck já tinha trabalhado com o Kazan no Viva Zapata. Ah, eu falar isso, né? Sim. Uhum. E o Kazan decide colocar o Osborne como roteirista, né? Apesar do livro ser do Steinbeck, mas disse que isso não estremeceu a relação dos dois não, né? Que eles eram bem amigos. O Steinbeck confiava no Kazan para dirigir o filme, então não ficou, né, com aquelas questões que às vezes os autores têm, né, em relação à sua própria obra, o que você está mexendo, você está modificando, né? O Warner entrou no barco aí, como você falou. E o livro já saiu praticamente vendido, né? 52 best-seller, né? Então, o filme já saiu, pronto para fazer sucesso. E o Steinbeck gostou da escolha, né, de filmar sua parte final. Ele concordou com isso, entendeu. Que, aliás, também uma boa dele, você que leu o livro vai saber dizer melhor, mas esse pedaço que foi filmado é exatamente o pedaço em que aparece a Abra, né? Eu acho que, inclusive, salvo engano, eu não sei se eu entendi errado, mas me pareceu que houve até uma intenção de que a Abra fosse a personagem central do filme. E de alguma maneira ela né? Isso quer dizer, né? Inclusive o primeiro nome dos créditos é da Julie Harris, não é? Mas depois do fenômeno James Dean, lógico que não dá para pensar nela como protagonista, né? Talvez, né, num exercício de imaginação que é bem tonto, mas, sei lá, se realmente se adaptasse todo o livro, essa epopeia toda, poderia dar um filmaço mesmo, né? Poderia dar um filme maravilhoso. Mas eu acho que dentro da decisão que o Kazan teve de pegar só de pegar essa parte final do livro e construir em cima disso, né? Também não foi maravilhoso, né? Então a questão não é o que você faz, né? Como você faz, né? Como você leva a cabo a decisão que você tem, né? E tem outros aspectos aí que a gente pode comentar sobre o filme, que é essa questão do CinemaScope, né? Porque é um formato que era recente ali, né? O primeiro filme lançado em CinemaScope é O Manto Sagrado, em 1953, 2 anos antes, né? Então, portanto, quando o Kazan estava filmando, né, tinha menos tempo ainda, né, de lançado o filme, O Manto Sagrado, e o uso dele
no filme é muito interessante, porque é o primeiro filme colorido do Kazan, que aí é feito num processo lá da Warner, né, Warner Color. E o fato dele estar usando o CinemaScope, que é uma janela bem maior, né, é aquela janela retangular, e que, porra, foi um dos grandes marcos do cinema, né, essa questão de você sair do formato quadrado para essa janela retangular, na luta eterna do cinema com a televisão, né? Isso aqui foi fundamental, mas assim, o Kazan nunca foi um diretor muito reconhecido por utilizar grandes composições, né? Pois é. E eu acho que aqui ele é perfeito, cara. Inclusive ele faz uma coisa que a gente viu em filme noir, com certeza, que é naquela cena lá da família reunida na mesa, ele usa ali isso que o pessoal hoje chama de ângulo holandês, né? Que é aquela câmera enviesada para mostrar ali que nas alguma coisa está fora da ordem, né? No plano e contraplano, né? No plano e contraplano você vê que as coisas não estão certas naquela casa. Já na primeira cena da mesa ali, da leitura da Bíblia, né? Sim. E depois isso vai ser usado de novo lá na parte final, lá na cena climática do... Agora, curioso que a gente citou o Nicholas Ray, Juventude Transviada. Nicholas Ray é um bom discípulo, porque ele usa isso também no Juventude Transviada, em alguns momentos, especialmente na morte do Platão, lá do Salmínio. Mas é algo, como eu falei, a gente vê em filme noir, é utilizado para isso mesmo, mas segundo o Schickel, acho que foi das primeiras vezes que se usou isso com o CinemaScope, né? Porque é outro efeito, né? O inovativo foi usar isso num drama familiar, doméstico, com muitos interiores, né? Porque isso era mais típico de western, ou sei lá. E é muito legal que ele faz isso de novo depois, movimentando a câmera, né? Lá no final, com a cena do balanço, quando o James Dean tá se balançando, e o pai, e toda vez que ele se aproxima com o balanço, a câmera inclina. É fantástico aquele movimento que ele faz ali. Ele chama a tua atenção para aquele movimento, né? Esse negócio do Kazan não ser muito falado como um diretor visual, eu acho que pra mim, pelo menos, né? Eu amo o Kazan, mas acho que esse é o filme onde ele atinge uma maturidade formal e uma sofisticação formal que é muito gigante, né? Assim, ele sempre teve essa coisa da economia da cinematográfica, mas aqui ele faz um filme que é muito marcado no melhor dos sentidos, né? A direção dele, né? Os planos abertos, né? Os planos gerais que ele faz, né? Essa coisa dos planos holandeses que vão explodindo conforme o filme. E como ele preenche o quadro também, porque dos principais desafios para os diretores quando começaram a usar esse formato é exatamente o que colocar do outro lado, muitas vezes. Né? Porque você está enquadrando um personagem de repente ali num dos lados do quadro, e o que você faz para preencher o outro lado? Você tem um plano aqui no Vidas Amargas que é aquela cena em que o personagem James Dean toca lá um alarme de incêndio para acabar com a ginástica dos caras lá, e porque ele queria falar com o personagem do Hamilton, né? E aí eles estão saindo por uma porta e você vê a porta do lado esquerdo e os personagens vindo lá do salão lá de ginástica lá aquilo era uma quadra, né, esportiva, que eles saem dali, e do outro lado o que está enquadrado é uma mangueira e um machado de coisa de incêndio, assim, né? Sempre achei aquilo curioso, mas é essa história, né? O cara tem que botar alguma coisa ali, ele tem que fazer alguma coisa, compor com um quadro ali. E acho que ele faz isso bem. Tem aquele momento que ele filma o trem, né? Quando eles carregam lá. Muito bonito aquilo ali, quando ele carrega, e aí o personagem do Raymond Massey, ele vai por trás de um casebre que tem ali, ele vai acompanhar o trem. Observar as crianças, né? Trem passando, e fica o trem passando no fundo, fica o Raymond Massey olhando pro trem e o James Dean olhando pro pai, né?
E o que marca pra mim essa cena é a fumaça, que ela começa meio branca e no final da cena ela tá completamente escura, né? E aquilo ali pra mim é um prenúncio de que algo vai dar errado. Né? Vai dar ruim aquilo ali. Teve um detalhe que eu achei espetacular, revendo o filme dessa vez, que é o fato do James Dean, em várias cenas, ele tá no fundo do quadro. Assim, os personagens em primeiro plano e ele lá no fundo do quadro, afastado, escondido, desconfortável, enquanto os personagens estão no fundo. Isso desde aquela cena que ele vê o pai pela primeira vez, assim, ele vai lá pro fundo e várias cenas, né? Ele atrás da mãe. É que ele é sempre secundário, né, no coração do pai ali, né? Esse é o grande conflito ali desse filme, né? É a busca do filho por agradar o pai de alguma forma, né? É desesperador ali aquela situação, porque parece que o Aaron, né, o outro filho, ele... qualquer coisinha que ele faz é o certo no olhar do pai, né? Enquanto que o outro, ele pode fazer qualquer coisa e, claro, às vezes ele faz as coisas de forma meio escusa, né? Roubar aquela calha lá dos caras lá, da mineração, mas ele, de qualquer forma, ele tenta agradar e sempre falha, acho que né? Daí a gente entra, pra mim, no tema principal do filme, né? Que é essa coisa mesmo da... Parece meio piegas dizer, né? Mas isso tá dito, né? Pela própria Abra, essa constatação dela, né? Que eu vi que até o Diego postou também hoje lá, viver sem amor deve ser horrível, horrível, né? Resumo do filme. Esse é o resumo do filme, o Cal tá em busca o filme todo, não por acaso com, sei lá, meia hora de filme ele já falou pai fala comigo e depois mãe fala comigo. Ele tá atrás disso e no caso do pai não é que ele não tá falando, ele tenta falar, mas é o jeito que ele sabe, é o jeito que ele foi formado, os valores dele, essa coisa, né? Esse julgamento constante do que é bom e do que é mal, e o cara que é estranho, o cara que é inadequado, o cara que não reza pela mesma cartilha, né? Vamos dizer, ele é mal, automaticamente ele já é visto como mal, como carregando mal herdado da mãe. Ao mesmo tempo, revendo o filme agora, eu me peguei muito na personagem da mãe, porque ele é o filho que está em busca do amor do pai, mas ter descoberto a mãe para ele fez todo sentido, né? Porque ele se enxerga na mãe, né? No fundo ele sabe que ele é a mãe. Sim, ele a identidade dele, né? Ele tem a identidade dele. E aquilo faz sentido para ele, porque quando ele vê a mãe, ele encontra a mãe, ele descobre quem é a mãe, é como se ele dissesse para si mesmo, agora faz sentido saber por que eu sou do jeito que eu sou. E por que meu pai me odeia, né? Assim, entre aspas. Então rola essa identificação com a mãe que explica, e inclusive tem uma questão interessante, né? Porque a gente acha no começo do filme que o elo fraco é ele, mas no elo fraco é o outro filho. Com certeza. É o Aaron, né? Quem vai se destruir, não vai suportar encarar a mãe, encarar, digamos assim, quem é o outro lado dele, é o outro filho, não ele. Até porque o James Dean, o personagem do Cal, ele tem traços negativos, mas ele também tem muitas qualidades, como por exemplo o fato dele ser muito esforçado, né? Do jeito torto. Mas ele é muito esforçado, né? Enquanto o irmão é trabalhador também, ele ajuda o pai, tudo isso, mas no momento que aquela vida que é imaginária dele rompe, né? A vida de mentira contada pra ele não consegue aguentar isso, né? Do mesmo jeito que o irmão aguentou todos aqueles anos de injustiça com ele, né? Assim. Tem uma questão também do Aaron, que é o seguinte, o Aaron, a impressão que dá é que ele é politicamente mais consciente, mais engajado, à medida que o James Dean ele é meio alienado politicamente, ele não está se envolvendo com as questões políticas da Primeira Guerra que está acontecendo ali, dele, né? Mas ele está progredindo financeiramente, ele tem um espírito empreendedor. Que é o da mãe também. Que é o da mãe, exatamente. Então, assim, você vê que o filho, o outro filho, Aaron, ele é mais fraco, mas ao mesmo tempo mais politicamente engajado, e quando ele sucumbe, ele vai para a guerra. É como se ele dissesse, bom, a morte, eu aceitei a minha morte e eu vou fazer justamente aquilo que eu neguei.
que era me alistar à guerra, né? É muito interessante isso. Eu acho que essa questão aí está muito ligada a algo que é universal e atemporal, e a gente vê todos os dias esse embate entre aparência e essência, né? Essa cultura hipócrita que valoriza muito a aparência de perfeição, de honestidade, Então o Aaron é o filho exemplar que é criado sob esses valores, que lê a Bíblia, que se veste bonitinho, que tem boa aparência, que tem uma noiva, o filho ideal que dá orgulho ao pai, mas ele é exatamente assim por dentro, essa é a essência dele, ao passo que o Cal, você vê que o Cal está apenas perdido, tentando se encontrar, até um certo ponto pode ser visto quase como um romance de formação, esse livro. Ele está atrás de entender o que está acontecendo. Você vê que naquela noite em que o xerife lá, o Burleaves, né, que faz o papel do xerife, ele é o cara que conhece toda a história, né? E aí, de uma maneira meio que isenta, ele conta pro Cal, né, sobre a mãe, sobre o que aconteceu, o tiro e tal. Ele volta para a fazenda, ele olha do lado de fora pela janela o pai trabalhando lá nas verduras, não sei o que, e ele balança a cabeça assim, meio que como se tivesse compreendido alguma coisa, e na cena seguinte ele tá lá, roubando a calha, tentando ajudar, tentando se empenhar naquilo, quer dizer, ele tem esse, como o Diego falou, ele tem um talento, ele não é um malvado. Esse é o problema dessa hipocrisia que rege a cabeça de muita gente, de você associar automaticamente o cara que não é certinho, que não é o funcionário exemplar, que não é o baba-ovo, que não é o perfeitinho, ele automaticamente ele é uma ovelha desgarrada, ele é ruim. E esse filme meio que mostra isso. Eu acho que é um pouco o Kazan também, por conta daquela coisa lá, né, de ter dedurado e ter sido cancelado e tal, ele querendo dizer, olha, nem tudo que parece que é bom, nem tudo, enfim, não é tudo, assim, tem uma zona cinzenta no meio aí. Esses personagens são todos muito ambíguos, né, muito complexos, né, todos eles, né, porque o Elon, né, é engraçado, ele se dá bem com o irmão, ele gosta do irmão, mas ele se dá bem até o momento que o irmão tá nas sombras, né? Quando o irmão começa a aparecer um pouco, ele já começa a ter uma inveja do irmão, e o próprio Cal também, e se sentir inseguro por causa da namorada dele, a Abra também, e o próprio Cal, ele tem uma raiva, né, interna do irmão, pelo tratamento que o pai deu pra ele, que explode no momento que ele soca o irmão, tudo, assim, né, que eles vão proteger o alemão, e acaba tendo uma briga física entre eles depois, né, que o que está interno deles solta mesmo, vai. Ao mesmo tempo que o pai é um homem bom, um homem justo, mas também um moralista, também um pai cruel com o Cal, né, incompreensivo, duro demais, né, no tratamento do filho, né, assim, né. E a própria Abra, ela começa o filme tendo uma repulsa com o Cal, também tratando ele como um marginal, como todo mundo trata, mas aos poucos ela vai compreendendo ele e se atraindo com ele, né? Ao ponto de virar a principal companheira dele. Eu acho que isso é uma coisa do Steinbeck, porque ele também tinha essa noção de que as pessoas não são boas ou más, né? Na natureza de todo mundo tem um pouquinho de cada coisa. E eu acho que foi justamente o lado selvagem que atraiu ela, eu acho. Exatamente. Sim, também, mas é aquela coisa, né? Ela começa e não conhece ele, o personagem dele, como a gente não conhece, né? E ao longo do filme ela vai pegando esse papel, aquela coisa do preconceito, de mostrar pra gente também como ele é, né? E você vê, ele também faz um esforço de mostrar para nós e para todo mundo como o irmão dele também não é aquela figura perfeitinha, né? Porque tem suas falhas também, e eu acho que no final isso fica muito claro, né? Assim, o destino do irmão, e aí quando eu falei que revelaria o final, é nesse sentido, porque eu acho que o destino do irmão, se você pensar por uma questão de empatia nossa com os personagens, o irmão, ele sofre aquele baque lá, né? Ele tem aquela virada de chave, porque ele conhece a mãe dele, da forma como ela é, levado pelo personagem do James Dean, mas ao mesmo tempo a nossa empatia fica com o James Dean, apesar de ele ter
ter roubado a família, ter causado um derrame no pai, Por vingança, né? indiretamente por vingança, e no final a gente tá junto da redenção dele. Ah, legal, ele vai ficar com a Abra e ele se reatou lá com o pai. Agora eu pergunto uma coisa pra vocês. Eu adoro perguntar coisas pra vocês, é incrível, né? Eu não tenho a resposta, eu fico repassando as perguntas, é A maravilhoso. gente inventa, pode deixar. Não, cara, uma coisa que me pegou muito também. O que aquela enfermeira, qual a função dramática daquela mulher no final do filme, né? Depois o pai fala pro James Dean, né? Eu acho que Tira essa enfermeira daqui. Puta, eu tava ficando com raiva daquela mulher também. eu né? acho que a mulher função chata dela é do caramba. justamente essa O função. cruzamento, né, entre os dois, né? Mostrar assim, ó, a primeira coisa que ele vai fazer é defender o pai, que agora tá na cama, né? Ele vai assumir ali o papel do protagonista da família, vamos dizer assim, né? Tem uma mulher lá que tá enchendo o saco do pai dela e ele vai resolver. Vai defender o pai, né? Voltar a falar da Abra ali, porque pra mim, naquele início, quando ela fala que é estranha, ela chega a falar alguma coisa assim, ele me dá medo. Pra mim ali, é ela que também, de certa forma, vive essa vida, vamos dizer, de aparência, da noiva, não sei o quê, mas ela, na essência, ela tá mais próxima do Cal do que do Aaron, já desde o início. Ela é como se botasse um espelho na frente dela quando ela vê o Aaron, o Cal. E é por isso que ela até se assusta com aquilo, porque o Cal meio que mostra coisas que nem ela sabe que tem, né, dentro dela. Mas eu acho que tem uma coisa também na personagem dela que é muito sutil, que é o seguinte: ela, como você falou no início, ela está sendo preparada para ser a mulher que o Aaron espera que ela seja. Que provavelmente o pai dela esperava que a Kate fosse, né? Aquela mulher que não é independente, que se conforma com aquelas regrinhas da sociedade, né? Anda na linha ali, vai ser a boa esposa, naquele formato que eles têm na cabeça. E ao longo do filme, ela tem a individualidade dela, ela tem a forma dela de pensar, e ela se volta na direção do irmão que ela não conhecia direito, né? E também acho que o medo dela é por não conhecer ele, né? Conhecer o que é o Cal, né? E quando ela entra nessa de ter essa compaixão com ele, pela situação que ele está vivendo, que também ela viveu um pouco, ela conta naquela parábola lá, que ela fica com a florzinha contando para ele, né? Ela está tentando contar o que aconteceu com ela e mostrando para ele que ele tem um caminho também, que não precisa ser esse da rebeldia, de fazer um monte de merda na vida, né? Tem algumas coisas na relação dela com o James Dean, do Cal com a Abra, que eu acho que é muito interessante, é quando fica sugerido que o Cal se envolveu com umas outras meninas ali na... Ah, sim. Né? Inclusive uma moça indígena. Que é um conquistadorzinho. Isso, o Cal é o rapaz, é o pegadorzinho ali da turma, e que ele já teve alguma relação com algumas meninas, inclusive tem aquela moça indígena que fica ali sentado perto deles, rodeando. E que fica sugerido que o Cal já teve alguma coisa com aquela moça também. Sim. E a Abra, ela parece se colocar num contraponto. Eu sou a menina branca, pura, que vou casar com seu irmão, eu tô no contraponto a você que se relaciona com os indígenas. Ou que se relaciona com mulheres, entre aspas, não puras. Né? O que, de novo, denota uma proximidade com a mãe. Né? Então tem sempre essa proximidade. Só que, no fundo, ela tá sentindo prazer por estar com ele, né? A Abra, ela tá se descobrindo também, né? Com certeza. E, inclusive, ele consegue entrar no local de trabalho da mãe, no bordel, usando também, com aquela mina lá que trabalha lá, usando desse charme da sedução, esse charme dele de menino quebrado, que é o próprio charme que o próprio James Dean tinha na vida dele, né? Esse charme de menino quebrado, de tudo isso, né? Então, outra coisa que se confunde com ele, né? E que se confunde com essa coisa que a mãe tem, e no livro isso é muito destacado, porque pega ela desde jovem, né? Que é essa coisa da atração, da sedução, etc e tal. É essa coisa, né? E isso que acaba atraindo ela e que acaba atraindo essas mulheres, né? Ao redor desse garoto esquisito. A gente tá falando essa coisa de composição, do relacionamento dos três, né? Dos irmãos e da Abra. Acho que é difícil num filme desses falar a cena favorita, né? Porque é muito famosa a cena do abraço, né?
no Raymond Mance, que O dinheiro caindo, né? do dinheiro caindo, do James Dean, que o plano holandês volta, né? É uma cena que dizem que foi. Acho que é comprovado isso, que foi improvisada pelo James Dean, né? O ato dele abraçar o Raymond Mance, né? O Raymond Mance até ficou com jeito, né? I'll keep it for you. I'll wrap it up and we'll just keep it in here and then I'll never take it. Son, I'd be happy if you'd give me something like, well, like your brother's given me. Something honest and human and good. Don't be angry, son. If you want to give me a present, give me a good life. That's something I could value. Cow! Cow! O abraço não estava no roteiro. Exatamente. Esse abraço final ali, com Que dinheiro. era algo que o James Dean faz com o Raymond Mance ao longo do filme inteiro, e o Elia Kazan só jogando lenha na fogueira, né? Porque ele falava que o Raymond Mance ia todo estudado ali, decorado as falas, não sei o quê, e com o James Dean era sempre uma coisa nova, ele estava sempre alterando o diálogo, e o Raymond Mance, em certo ponto, reclama com o Elia Kazan, e o Elia Kazan diz, não, vou resolver, ele vai falar os diálogos, não sei o quê, e deixava o James Dean fazer o que ele quisesse. Nessa cena específica, né, até na Biopic lá, James Dean, ela é bem tratada, né, exatamente essa questão, né, no script, depois daquela rejeição, no momento que ele abaixa na mesa assim, o James Dean abaixa a cabeça na mesa, está em pé, mas se abaixa assim na mesa, ele deveria virar as costas e sair, como realmente no final ele sai, meio que cambaleante assim pela porta, né? Mas ali não, em vez de sair, ele vira e anda em direção ao Raymond Mance, que ficou maravilhosa aquela reação dele, porque sabendo dessa história, né, a gente vê perfeitamente ali o ator Mance, que tinha muito do próprio Adam Trask, né, pelo que dizem, na personalidade dele, ele cara é muito durão, tradicionalista. Afinal de contas, era o único ator de cinema profissional já com uma carreira estabelecida em Hollywood, e achava um absurdo o cara improvisar. Ele chegava no set com tudo decorado, né, aos mínimos detalhes, então achava um absurdo. E realmente, né, pede pro Elia Kazan, o Elia Kazan enrola ele, fala, não, vou falar com ele, mas fala, não faz de novo igual. Aliás, agora não. Inclusive fala assim, na próxima você tenta dar um beijo nele. E acho que esse choque de escolas e personalidades, né, dá um gás muito forte para esse próprio choque, que acho que é uma das coisas centrais do filme, ter esse choque do Adam e o choque do Cal, né, assim, é um embate entre ator, choque geracional, né? Geracional, né, de criador e criatura que tá no filme. E acho maravilhoso de quando o James Dean ele tá indo embora, né, quando a câmera mostra, no geral, o rosto dele, né, o rosto em surto mesmo, assim, né, como se tivesse quebrado. E a próxima cena eu acho tão maravilhosa quanto, ou melhor ainda, né, que a cena que a Abra vai consolar ele, né, e que a gente vê tipo, o primeiro beijo deles, o primeiro encontro deles por debaixo das árvores, né, das folhas das árvores, né, tapando eles. As pernas, né? As pernas deles, as sombras ao redor dele, todo verde, né? E quando o Aaron pega eles, o Aaron tá de costas pra câmera, né? Na composição do quadro, né? Observando eles, né? E aí ele fala com a Abra, aí a Abra sai de lá, vai pra frente dele, e o personagem do James Dean começa a sair lentamente, né? E ainda coberto pelas folhas, assim, até que ele começa a contar, né? Sobre a mãe, etc e tal, até que eles são vistos num plano geral entre o balanço, né? Que depois o personagem do James Dean vai rodar e vai balançar junto com a câmera e tudo isso, e todos rodeados pelas sombras, né? Então acho que cada cena você vê uma inteligência de mise-en-scène muito, muito formidável do Kazan mesmo, né? Verdade. Agora, o Cal, ele tenta, de alguma maneira, comprar, né, o amor do pai. Essa questão toda do feijão, né?
ao se mostrar o filho bom, o filho que vai salvar ele da quebra. Mas ele está tentando comprar e isso fica materializado ali, ele chega com dinheiro na mão mesmo, depois a gente vê as notas caindo, ele dá embrulhadinho ali o dinheiro. E eu acho que isso de alguma maneira conversa com o lance da profissão da mãe, né? Que as pessoas chegam lá no bordel para pagar por amor também, né? Entre aspas ali no caso, né? E também não conseguem comprar, né? Amor verdadeiro não, com certeza. Então tem um pouco o que o Cal de certa forma também tenta fazer. Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Eu penso muito num outro filme quando eu vejo Vidas Amargas, que qual filme que tem um patriarca, diversos filhos, Primeira Guerra, um filho fica com a mulher do outro, o pai tem um derrame, o filho é meio rebelde, bonitão, é o mais jovem. Não lembro nenhum filme dos anos 90 para vocês? Lendas da Paixão? Lendas da Paixão, óbvio. Lendas da Paixão também, eu pensei nele. Verdade. Eu não lembro desse filme. Lendas da Paixão. Com o Brad Pitt, pô. É um dramalhão, né, daquele. Que o Anthony Hopkins o dramalhão, patriarca, os filhos vão para a Primeira Guerra, os dois mais novos, né? Enfim. Isso mesmo. Mas é isso, é só uma lembrança que eu vi, mas com certeza é outra história. Pode ter sido inspirado. Não é uma refilmagem, mas tem muitas similaridades. Com certeza. Tem muita semelhança mesmo. Eu não tinha pensado nisso, é verdade. E eu gosto muito no Vidas Amargas do contexto político. Eu acho que o contexto político é fundamental, né? Do alemão, né? Do alemão, exatamente. Cria-se essa xenofobia ali, né? Por causa do alemão. E tem algumas cenas, né? Mas tem uma que é maravilhosa, que é aquela cena do parque de diversões ali. Quando ele desce da roda gigante, né? Da roda gigante, né? Mas você vê como que o Kazan ele monta, né? E ele mostra como tudo se mistura ali, né? Um discurso político de um militar no meio de um círculo, né? A galera brincando, atirando, jogando. É como se ele dissesse pra gente, né? Os Estados Unidos é assim, né? A política e o espetáculo, o show se mistura, né? Tudo é um grande caldeirão onde tudo existe ao mesmo tempo e tá aí, né? E essa nação, né? Que é fundada aí no jogo, na brincadeira, na diversão mesmo, né? No entretenimento. Acho que essa é a palavra, né? Não, e essa coisa de trazer a guerra para o quintal, né? Quando explode os Estados Unidos entram na guerra. E até uma semana atrás, como o Alan falava, todo mundo gostava do cara, aí quando explode tudo, assim, o cara começa a virar pessoa não grata, né? Odiado, né? Toda aquela pessoa boa que anteriormente acaba, né? Assim, mas ali é legal também porque os irmãos estão juntos pela mesma causa por um breve momento, né? Exatamente. Até o outro lá ficar puto e dá na cara do outro. Dá na cara e ter aquela discussão e aquela briga entre os dois, né? Mas a intenção do Cal era boa naquele momento, né? Proteger o irmão e tal. E é bacana porque o filme não é maniqueísta, né? Porque o personagem do Elon, né? O filme vai falando como ele não é perfeito e vai mostrando as falhas dele também, né? As fragilidades dele próprio, tá? De ser mimado, de ser um personagem mais fraco, tudo isso. Mas ele tem boas coisas, tem boas índoles também, porque ele quer proteger o alemão também, né? Ele vai proteger, ele tem essa consciência política que acaba levando ele pra desgraça também, tudo isso, né? Ele é um personagem muito trágico dentro de si mesmo, até por ter sido ele é o completo oposto do irmão, até porque ele ter sido hiper protegido pelo pai, né? E isso provavelmente fez muito mal pra isso. Isso é uma coisa importante que eu queria falar, porque eu acho que esse filme também mostra que a falta do amor paterno faz mal, mas tão mal quanto a falta de amor faz a superproteção. Que ele cria o filho numa redoma que quando ele tem contato com as realidades da vida, ele surta, né? Ele não está preparado emocionalmente para aquilo, né? Ele foi criado numa redoma, o Aaron, né? E você falou da cena do parque, né? A roda gigante, aliás, eles usaram uma grua lá para fazer aquele plano em que ele desce, né? Ele é mais uma
coisa física, né? Ele toma iniciativa de descer. Exatamente, ele sobe ali. Descer pelas ferragens ali da roda gigante, né? Assim como ele sobe no telhado para falar com a Sobe no aba, telhado, né? ele sobe no trem, né? Quase que animalesco, assim, nesse ele é um surfista. Ele é bem uma besta. Ele é um surfista ferroviário, né? Ele vai no alto do trem. Pegando o maior friozão lá. Bota aquele casaco lá, que ele tira as mangas, né? Bota no pescoço, vira meio que um cachecol. Pô, e a música desse filme, né? Eu gosto bastante. Ele queria o Alex North, né? Que já tinha feito outra série pra ele, mas o Alex North virou a cara pra ele depois dele ser... Dele caguetar, né? Dele caguetar. E aí ele chamou o pianista amigo do James Dean lá, o Leonard Rosenman, para fazer, que faz essa trilha, faz a trilha do Juventude Transviada também. E essa trilha tem vamos dizer, o que seria o Love Theme ali, né? O tema romântico, que é interessante, o meio óbvio, né? É a música que a gente escuta na cena final, né? Do Adam com o pai, né? Então acho que dá pra dizer que a verdadeira história do amor do filme era entre o Cal e seu pai, né? Kazan via assim, né? Ele falava isso, que a grande história ali de amor. Isso está reforçado na trilha, então. É a união do pai e filho, né? E no final ele fica com o pai, com a menina também, né? Sim, com a menina que vira a aliada dele. Né? A ex-noiva do irmão que foi lá pra... Coitado do Aaron, né, cara? O Aaron não fez nada pra merecer aquilo ali, coitado. Não que a gente saiba, né? Ele não fez nada a não ser, sempre que possível, destilar uma... condescendência, né? Um certo prazer quando ele viu o Cal se ferrando, quando o pai rejeitava alguma coisa do Cal, ele dava um sorrisinho. Naquela cena, por exemplo, que o pai fala assim, pô, né? O pai vira e fala, pô, que legal essa rampinha que você fez ali pro trem, Cal. Aí depois que alguém bate pra ele, não, mas isso aí ele roubou lá, ele, não, você vai ter que devolver. É sempre essa coisa, vai ter que devolver. Mas ali naquela cena... Aí você viu o Aaron, aí você viu o Aaron lá de longe rindo, assim, se fudeu. Não sei, não interpretei dessa forma, não. Até o Aaron que fala sem querer, assim, fala, parece uma calha de mineração e tal. Mas na hora que o Aaron também tira da manga o pedido de noivado, ele meio que faz pra ferrar o James Dean também, né? Porque o melhor presente ia ser dado pelo filho. Ali a coisa já rompeu, né, totalmente. Ali a coisa já virou. A chave, até é interessante isso, porque... Um tenta comprar o amor do pai com dinheiro e o outro tenta comprar com, vamos dizer, um futuro, né? Eu vou te dar um neto com essa mulher aqui, mas a mulher nem quer mais casar com ele. Isso, mas uma estabilidade família falso, né? Para aquela família quebrada, né? Aquela família quebrada que nem fala que é quebrada, né? Fica só no interno até que aquilo explode de vez, né? Mas o interessante ali é que, o real ali é o dinheiro, apesar de comprar com dinheiro não é um negócio muito legal, mas o que é real ali é que realmente o personagem do Cal conquistou aquele dinheiro, com o trabalho dele, com a inteligência dele. E o pai não aceitou, né? Porque por conta da situação do país, né? Ele achou aquilo uma exploração e tal. Só que o outro oferece um negócio que é falso. Naquele momento ali, acho que ele já se deu conta que a Abra não quer mais nada com ele, mas ele força o casamento só para acabar lá com o presente do irmão, né? É muito interessante, né? Porque eu acho que as falhas e as seus personagens, todos eles são muito mundanos, né? Acho que todo mundo conhece um Aaron, conhece um Cal na são vida, muito reais, na família. Né? São muito reais, né? Muito reais, e né? vou aplaudir o título brasileiro, que realmente Vidas Amargas é o que tem nesse filme, né? Todo mundo em amargura ao longo do filme todo, praticamente, e um grande melodrama no final, mas que funciona muito bem, né? Vamos falar aí do Oscar rapidinho para encerrar. Filme indicado a 4 Oscars, né? Primeira indicação ao Oscar para o James Dean, logo no primeiro papel dele. Depois ele vai receber outra já póstuma, né? No Assim Caminha a Humanidade. Jo Van Fleet indicada e vencedora. Ganhou no primeiro papel dela no cinema, ela ganha um Oscar. Elia Kazan indicado também, melhor diretor. E o Paul Osborne indicado ao roteiro. Foi a Cannes, né? Ganhou um prêmio, eu acho que
Melhor filme dramático. Melhor filme dramático, isso. Teve umas indicações no BAFTA também. Eu tenho uma reclamação aqui pra fazer do Oscar, viu? Fala aí. Mais uma, viu? Porque eu acho, e, sinceramente, vocês vão concordar comigo, eu acho que é ridículo, chega a ser ridículo a fotografia desse filme não ter sido indicada ao Não, Oscar. Ted McCord. É um absurdo, é um absurdo. É um absurdo, cara. Você vai ver os indicados daquele ano, tudo bem, ganhou o Ladrão de Casaca como fotografia colorida, que é uma bela fotografia também. Mas, gente, peraí, né? O que o cara faz na fotografia desse filme aqui Uso de sombras, né? brincadeira. E o né? Ted McCord, que foi o fotógrafo do Tesouro de Serra Madre, né? Exatamente. E o Kazan adorava o filme, acho que até por isso que chamou ele. E se eu não me engano, é o primeiro filme em cores dele também. Ele nunca tinha feito fotografia Do em Kazan, cores e tal. sim. Ah, do McCord também. Do McCord. A primeira experiência dele com o CinemaScope também foi aqui. Então, assim, uma incrível. baita fotografia. Eu amo o momento que eles estão entre as flores, né? A Abra e o Cal, né? E tem todo aquele contraste, né? Das sombras e a cor das flores, né? E aquele colorido das flores ardente, né? E tem todo um trabalho de contraste de sombras no filme inteiro, né? Assim, os personagens sendo dominados por sombras, né? E todos esses enquadramentos e composições inusitadas que a gente falou o podcast inteiro. Em termos de beleza de plano, eu lembro daquele plano em que ele tá deitado assim, namorando o feijão ali. Não sei se vocês lembram. Ele parece uma criança, né, cara? Ele tá até assim, né? Hoje em dia, com essa coisa de espectro autista, há de se pensar se o Cal não se enquadraria, assim, porque a maneira como ele fica ali com aquele feijão ali, assim, ele tá fanatizado por aquele projeto ansioso, dele. Né? Um negócio que parece que vai dar certo. Mas nessa questão de fotografia tem também um uso de cores, né? Que o Kazan teve maior cuidado, foi uma das preocupações dele, né? Como seria revelado o filme, porque acho que ele não tinha trabalhado com essa Warner Color, né, esse processo, e ele tinha um cuidado que ele queria ali que um determinado tom de verde, de marrom, se sobressaísse no final, né, na sequência final do pai e do filho, porque tem toda uma questão ali da doença do pai, né, simbolizada com verde também, mas tem essa questão da esperança, dos dois se encontrarem finalmente, né? Resolverem seus problemas. Então você vê como tematicamente a paleta de cores do filme é muito puxado no marrom, no verde. Se prestar atenção, tem muito disso também, né? Então eu concordo, um trabalho legal do Ted McCord. E a maioria dos prêmios ele perdeu pro Marte, né? Tirando outras coisas. Exatamente. A Marte foi a grande surpresa aí da noite, né? Burt Lancaster saiu rindo de orelha a orelha, né? Já que ele foi o produtor do filme, né? Ah, verdade. Deu bem na noite. Certo, senhores? Certo. Isso aí. Certíssimo. Vamos encerrar. Valeu, Rafael, pela presença aí. Ô Fred, eu que agradeço, cara. Mais uma Obrigado, vez aí Rafael. a oportunidade, Alexandre, essa parceria que já dura anos aí, fico muito contente. E saudar o nosso novo participante hoje aí. Agradecer também aí pela paciência, pela compreensão e por ter contribuído com tanto conhecimento. Um abraço para vocês e a gente se encontra por aqui. Isso aí. Valeu, Rafa. Diego. Grande participação aí. Obrigado por aceitar o convite mais uma vez. Imagina, gente, eu que agradeço. Tava meio nervoso de gravar com vocês, mas foi Imagina. excelente. Que isso. Foi ótimo, adorei, assim, né? Sempre que tiverem aí, chamem, assim, Rafael, foi um prazerzão, assim, um prazer de falar desse filmaço de um mestre, no caso. Beleza, valeu, Alexandre. Valeu, Fred. Até a próxima. Abraço!